Olá, seguidores! Boa noite, queridos ouvintes do canal A Contadora de Histórias. Hoje eu trago algo muito especial para vocês. Uma série de relatos enviados pelos próprios seguidores. Histórias que, de alguma forma, marcaram suas vidas e agora chegam até nós para serem compartilhadas. Cada relato carrega emoções, mistérios e experiências únicas. E minha missão aqui é dar voz a esses relatos que me foram confiados e eu farei as honras. Eu quero lembrar a vocês que eu sou apenas uma narradora dessas histórias, uma interlocutora entre vocês e esses relatos impressionantes. As palavras que ouvirem hoje referem-se àqueles que viveram estes momentos e decidiram dividi-los conosco. Então, prepare-se, apague as luzes, pegue um café, um chá ou o que quiserem para se sentirem confortáveis. E embarque comigo nessa jornada de histórias reais de nossos seguidores. É, hoje promete. E vamos de história. Para quem não conhece, eu sou a Débora, a sua contadora de histórias. E, sem mais demoras, vamos no primeiro relato. Vou ler na íntegra. A Estrada do Medo. Olá, contadora. Meu nome é Vicente. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já vi de tudo nessa estrada. Acidentes terríveis, assombrações de beira de pista, até mesmo gente que sumiu sem deixar rastro algum. Mas nada, absolutamente nada se compara ao que vi certa noite numa rota solitária entre Botucatu e Bauru. Era madrugada de lua cheia e eu transportava uma carga de grãos. O asfalto estava quase deserto. Apenas alguns poucos carros cruzavam meu caminho. Mantinha os olhos fixos na estrada, mas havia algo estranho no ar, um silêncio pesado, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo barulho dos pneus cortando o asfalto. E foi quando avistei algo à beira da estrada. A princípio eu pensei que fosse um cachorro grande, talvez um lobo-guará, mas logo percebi que não era um animal comum. A criatura estava parada, olhando diretamente para o caminhão. Tinha olhos vermelhos brilhantes e um corpo esguio, coberto por pelos negros. Suas orelhas eram pontudas e o focinho alongado, semelhante ao de um lobo. Mas sua postura era diferente, quase humana. Meu estômago revirou. Um arrepio subiu pela espinha. Eu já tinha ouvido histórias sobre lobisomens na região, mas nunca acreditei de verdade. Até aquela noite. Pisei fundo no acelerador, tentando ignorar o medo crescente. Mas quando olhei pelo retrovisor, vi a coisa correndo atrás do caminhão. Sim, e não era uma corrida comum. Ele se movia de um jeito sobrenatural, oscilando entre quatro patas e a posição bípede. O mais assustador? Ele estava me alcançando. Ah, o motor roncava no limite. Os ponteiros do velocímetro tremiam. O caminhão rugia contra a estrada enquanto eu tentava escapar daquela coisa. Mas, por mais que acelerasse, o monstro não desistia. Pelo contrário, ele parecia se divertir com minha fuga. Vi a entrada de um posto de gasolina adiante e, no impulso, decidi parar. Quem sabe, com luzes e gente por perto, a coisa sumisse. Joguei o caminhão para o acostamento com os freios chiaram e eu quase perdi o controle da direção.
Assim que saltei da cabine, o silêncio era ensurdecedor. Nenhum frentista, nenhum carro, apenas o pisca do letreiro meio apagado e o zunido do vento frio. E então eu ouvi um rosnado profundo vindo de trás do caminhão. Meu corpo travou, o coração disparou. Virei devagar e vi a criatura sair das sombras, sua respiração pesada, criando vapor no ar gelado. Ele era maior do que parecia à distância, musculoso, com garras que refletiam a luz pálida dos postes mais próximos. Naquele momento, eu soube que não tinha como escapar. Mas, antes que pudesse reagir, um som cortou a noite. Um disparo. O lobisomem recuou, soltando um grunhido furioso. Do outro lado do posto, um homem apareceu, segurando uma espingarda de cano duplo. Seu rosto era duro, marcado pelo tempo. Corre, motorista! Gritou ele. Isso aí não é bicho para ficar olhando. Não precisei de mais incentivo. Corri para trás do caminhão enquanto o homem disparava novamente. O lobisomem rosnou, mas dessa vez hesitou antes de avançar. Seus olhos vermelhos faiscaram na escuridão, avaliando a situação. Foi então que, num salto impossível, ele sumiu na mata. O silêncio voltou a dominar o lugar, como se nada tivesse acontecido. O homem baixou a arma e veio até mim. Você deu sorte, rapaz. O que? O que era aquilo? Eu gaguejei, ainda tentando recuperar o fôlego. Ele suspirou, com quem já estava cansado de contar aquela história. Um lobisomem. Já vi muitos por aqui. Esse aí, especificamente, aparece nas noites de lua cheia, desde tempos que ninguém lembra. Ninguém sabe como começou, mas ele sempre volta, atrás dos desavisados. Engoli seco. Não tinha direta melhor. E como você sabia que eu estava aqui? Ele deu um sorriso no rosto. Não sabia. Só patrulho essas estradas há anos. Hoje, senti que eu deveria vir até o posto. E, olha só, achei você. Eu tentei dizer algo, mas as palavras não saíam. Naquela noite não consegui mais dirigir. Dormi na boleia do caminhão, mas com o rifle do estranho encostado na porta, só por garantia. De manhã, quando acordei, o homem tinha sumido. Desde então, evito passar por Butucatu nas noites de lua cheia. E quando me perguntam se lobisomens existem, só respondo uma coisa: eu não sei o que era, mas sei que, naquela noite, eu vi. Fim do relato. Só para constar, viu? Eu moro perto de Botucatu. É só um detalhe. Mas sim, eles existem sim. A gente às vezes fica brincando. Existem. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que nós possamos imaginar. Vamos de mais um relato? A visita ao interior. Olá, contadora. Meu nome é Celso. E eu nunca vou esquecer do que eu vi naquela noite. Eu tinha 12 anos quando fui passar as férias na casa dos meus tios, no interior de São Paulo. Meus pais precisavam trabalhar, então me deixaram na pequena cidade de Guarema, perdão. Era um lugar pacato, de ruas de terra e casas antigas, onde todos se conheciam. Achei que seriam semanas entediantes, mas eu estava completamente enganado. Na primeira noite, enquanto jantávamos, meus primos começaram a contar histórias sobre um lobisomem que aparecia em noites de lua cheia. Meu tio riu e disse que era apenas superstição, mas a minha tia fez sinal da cruz e murmurou algo sobre coisas que a gente não deve duvidar. O fato é que eu fiquei curioso.
mas não dei muita importância. Até que, dias depois, na calada da noite, eu vi algo que mudou a minha vida para sempre. Era uma madrugada fria e silenciosa. A lua cheia brilhava no céu, iluminando ruas desertas. Acordei com sede e fui até a cozinha beber água. A janela estava aberta e, por um impulso, olhei para fora. Foi quando vi, no meio da rua, sob a luz fraca do poste, uma criatura enorme atravessando lentamente a rua de um lado para o outro. Era mais alta que qualquer homem, com pernas musculosas e braços compridos que quase tocavam o chão. O corpo era coberto por pelos escuros e a cabeça era de um lobo. Senti um frio percorrer a espinha. Minha respiração ficou presa na garganta. O lobisomem caminhava com passos pesados, suas garras arranhando o asfalto. Ele parou por um instante, farejando o ar, como se sentisse minha presença. Meu coração batia forte, que temi que ele ouvisse. Me escondi atrás da cortina, rezando para que ele não me visse. Quando ousei espiar novamente, a criatura já havia desaparecido na escuridão. Passei o resto da noite acordado, tremendo de medo. No dia seguinte, tentei contar aos meus tios, que eu tinha visto, mas meu tio apenas sorriu e disse que eu deveria ter sonhado. Já minha tia, ao contrário, ficou pálida. Ela olhou para meu tio com preocupação e murmurou. O menino viu. Ele ficou sério. Saiu da mesa e pegou um terço que mantinha guardado na parede. Aquilo me assustou ainda mais. Foi só depois do almoço que meu primo mais velho se aproximou, me puxou para um canto. Você realmente viu ele, não foi? Perguntou, sussurrando. Assenti em resposta. Todo mundo aqui sabe, mas ninguém fala sobre. Meu avô dizia que esse lobisomem já andava por essas ruas desde os tempos antigos. Ninguém sabe quem é ele. Só aparece nas noites de lua cheia e some antes do amanhecer. E ninguém tenta detê-lo? Perguntei. Meu primo balançou a cabeça. Ninguém quer ser a próxima vítima. Fiquei arrepiado. Desde então, nunca mais voltei para Guarema. E quando me perguntam se lobisomens existem, eu apenas sorrio e digo: você não ia querer descobrir por conta própria, né? Gostei da história. Obrigada pelo carinho. Vamos de mais uma? A brincadeira perigosa. Lucas, João e Rafael eram amigos desde a infância. E, como todo jovem curioso, adoravam explorar lugares abandonados. Na pequena cidade onde moravam, uma casa velha e esquecida chamava a atenção de todos. Era incontáveis as histórias sobre aquele casarão, desde assombrações até aparecimentos misteriosos. Certa noite, sem avisar ninguém, os três decidiram invadir a casa, só para provar que não tem nada demais, disse Lucas, tentando esconder o nervosismo. Rafael, o mais corajoso do grupo, liderava, enquanto João hesitava, olhando para a lua cheia que iluminava a noite. Eles pularam o portão enferrujado e atravessaram o jardim, tomado pelo mato. A porta principal estava destrancada, rangendo quando Rafael a empurrou. O cheiro de mofo e madeira podre preencheu o ar. Com lanternas em mãos, avançaram para dentro, sem imaginar o terror que os aguardava.
A casa estava tomada pelo silêncio, exceto pelo ranger do assoalho sob seus passos. Paredes descascadas revelavam antigas pinturas de rostos sem expressão. Um vento gelado soprava pelas janelas quebradas e algo no ambiente parecia errado. Lucas foi o primeiro a ouvir um ruído distante, como garras arranhando madeira. Ouviram isso? Ele sussurrou, com a lanterna tremendo em sua mão. João assentiu, engolindo seco. De repente, um estrondo ecoou do andar de cima. Algo pesado caiu e um rosnado profundo fez o sangue de garotos gelar. Rafael tentou acalmar os amigos. Talvez seja um cachorro ou um mendigo que mora aqui. Mas até ele não parecia convencido. Decidiram subir. Os degraus rangiam a cada passo, aumentando a sensação de que estavam sendo observados. No fim do corredor escuro, uma porta semiaberta revelava um quarto coberto de poeira e móveis quebrados. E então eles viram, no canto do quarto, uma sombra colossal se ergueu. Olhos vermelhos brilhavam no escuro. A criatura exalava um cheiro de carne crua e podridão. Pelos negros cobriam seu corpo. Corpo este musculoso. Suas garras eram longas, afiadas, mas quando ela abriu a boca, exibia presas enormes. Um rosnado ensurdecedor preencheu o ambiente. Os três gritaram e correram. A casa parecia um labirinto, enquanto os meninos desciam as escadas desesperados. O homem os perseguia, seus passos pesados sacudindo o chão. Rafael tentou abrir a porta da frente, mas estava trancada. Luca chutou uma janela, quebrando o vidro. Vai! Gritou ele. João passou primeiro, cortando o braço nos cacos. Rafael pulou logo atrás. Lucas hesitou por um segundo e olhou para trás. O lobisomem estava ali, olhos vermelhos brilhando de ódio, garras erguidas, prontas para atacar. Num impulso, Lucas saltou pela janela e caiu no chão do lado de fora. A criatura rugiu furiosa, mas não o seguiu. Em vez disso, ficou parada na escuridão da casa, como se estivesse presa ali. Os três correram sem olhar para trás, mas até chegarem na rua iluminada, o coração ainda batia acelerado, o medo estampado em seus rostos. E nunca mais falaram sobre o que viram naquela casa. Mas até hoje, nenhum deles ousou voltar. Fim da história. É. Aqui ele pede pra gente fazer um comentário, né? É difícil falar porque é uma invasão de privacidade, já começa por aí, né? Pela lei dos homens já é errado. Pela lei de Deus, multiplica isso em vários, né? Que bom que você está vivo, que você contou essa história pra nós. Obrigado mesmo. Se tiver mais, eu gostaria. Mais alguma invasão, alguma coisa? A maldição da noite. Olá, contadora. Meu nome é Daniel. Tenho 30 anos e moro na cidade grande. Minhas raízes estão fincadas no sertão do Ceará, onde passei a minha infância. E foi lá que veio a história mais assombrosa que já ouvi, contada pela minha mãe, uma mulher forte e cheia de fé. Ela dizia que na noite em que nasci, algo macabro aconteceu.
Era uma noite quente de lua cheia e minha mãe estava de resguardo, descansando no pequeno quarto de taipa de nossa casa. Meu pai, ainda jovem, tinha saído para buscar algumas ervas com a benzedeira da vila, deixando minha avó ao lado do meu berço improvisado. O vento uivava forte entre as janelas de madeira mal fechadas e os cachorros latiam sem parar. Minha avó, desconfiada, fez um sinal da cruz e murmurou: tem coisa ruim rondando por aqui. De repente, os latidos se transformaram em granidos de dor e de medo. A noite foi rasgada por um urro sobrenatural, um som que não era de homem nem de bicho comum. Minha avó se levantou num salto, segurando a lamparina com mãos trêmulas. Foi então que ela viu, na soleira da porta, iluminado pela lua, havia uma criatura alta, de pelos escuros e olhos vermelhos como brasa. Suas garras arranhavam a madeira e sua boca saía uma respiração pesada, entrecotada por rosnados. O lobisomem. Ele me farejou e minha avó gritou, pegando uma faca afiada e uma vasilha de açúcar. Bicho maldito! Gosta do cheiro de menino novo, ela disse, depois recontando a história. Ela jogou o açúcar no chão, rezando alto enquanto o monstro hesitava. Dizem que os lobisomens são forçados a contar cada grão de açúcar antes de seguir seu instinto. Foi isso que salvou minha vida naquela noite. Cresci com essa história ecoando nos meus ouvidos, contada e recontada, pelas vozes dos mais velhos da vila. Mas eu nunca soube se era verdade ou apenas uma lenda, até que um dia algo aconteceu. Eu tinha 10 anos quando um viajante chegou à vila. Era um homem alto, de feições cansadas e olhos fundos. Parecia um andarilho, vestido com roupas gastas e uma mochila surrada. Ele parou na venda do seu Manuel e lembro que, ao me ver, franziu a testa. Esse menino, ele murmurou, apertando os olhos para me encarar. Que tem meu filho? Minha mãe perguntou, cruzando os braços. O homem hesitou, depois suspirou. Ele tem cheiro da noite. Todos se entreolharam e um frio percorreu minha espinha. Como assim? Minha mãe perguntou, me puxando para perto dela. Eu conheço a marca, ele disse. Não sei se ainda é tempo de livrar o menino, mas sei de uma coisa. O bicho não o escolheu por acaso. O silêncio foi pesado. Eu nunca esqueci o olhar daquele homem. Ele sabia algo que nós não sabíamos. Os anos passaram, mas o medo nunca me deixou. Agora, aos 30 anos, muitas vezes sonho com aquela criatura, com seus olhos em brasa e suas garras afiadas. E o mais assustador não é lembrar da noite em que ele tentou me levar, mas sim do que aconteceu depois. Foi na minha primeira lua cheia fora do sertão, já adulto, quando percebi que algo dentro de mim mudava. O corpo ficava quente, os sentidos aguçaram e o desejo inexplicável de correr sobre o luar me dominou. Lembro do dia em que acordei no meio da mata, com folhas presas nos cabelos e um gosto ferroso na boca. Meu coração disparou. As histórias que eu ouvi quando criança não eram apenas lendas. O lobisomem
Não tinha ido embora naquela noite em que eu nasci. Ele tinha me marcado para sempre. Fim. Quando terminasse essa história, eu ia falar. Ah, porque pelo que você está contando, com certeza você tem a marca dele. Ou seja, você também vira. Que interessante. Essa do açúcar eu não sabia. Deixa eu voltar aqui. Daniel. Daniel, seu nome. Faz um favor pra gente, marca aqui pra gente. Me explica um pouco mais sobre o açúcar. Quem tá pedindo pra você é uma Romani. Eu adorei. Eu conheço a história do sal. Tá te atacando, você vem, volta amanhã pra pegar sal. Nem todos funciona isso. Nem todos. Mas o açúcar foi a primeira vez. Muito interessante, gostei. Vamos de mais uma? Deixa eu abrir aqui o e-mail. O encontro na quermesse. O cheiro do milho assado e algodão doce pairavam no ar, misturando-se ao som animado da música e das risadas das crianças, que corriam entre as barracas enfeitadas com fitas coloridas. Era a tradicional quermesse da cidade, um evento aguardado por todos, principalmente por Mariana, que sempre ajudava a organizar a festa. Com seu vestido azul simples e um sorriso radiante, ela corria de um lado para o outro, verificando se tudo estava saindo conforme planejado. Foi quando seus olhos pousaram em um rapaz que nunca tinha visto antes. Ele estava encostado em uma árvore, observando um movimento com um olhar sereno. Seus cabelos negros caíam suavemente sobre os olhos castanhos, profundos, e seu semblante carregava algo misterioso. Curiosa, Mariana se aproximou. Oi, eu não te conheço. É novo por aqui? O rapaz ergueu os olhos para ela e sorriu levemente. Sim, eu acabei de chegar na cidade. Meu nome é Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. É bom ver rostos novos na nossa quermesse. Mariana sorriu. E ele hesitou por um instante antes de responder. Aqui parece um lugar acolhedor, mas eu não costumo ficar muito tempo em um só lugar. Mariana arqueou uma sobrancelha, intrigada. Ah, você é um viajante? Algo assim. Ele desviou o olhar para a lua, que começava a aparecer no horizonte. Apesar da aura de mistério que o envolvia, algo em Gabriel atraía Mariana de uma maneira inexplicável. Eles passaram a noite conversando, compartilhando histórias e risadas. Mas, conforme a noite avançava, Mariana notou que Gabriel ficava inquieto. Seus olhos fugiam para o céu a todo instante. Quando o relógio da igreja badalou meia-noite, ele se levantou bruscamente. Eu preciso ir. Sua voz carregava urgência. Mas já? Achei que tivesse se divertindo. Mariana tentou segurar a sua mão, mas ele recuou rapidamente. Não posso ficar mais tempo. Me desculpe, Mariana. E sem dar sequer explicação, Gabriel desapareceu entre as sombras. Mariana ficou olhando em sua direção, sentindo que aquele encontro era apenas o começo de algo muito maior. Nos dias que se seguiram, Mariana não conseguia tirar Gabriel da cabeça. Ela procurou na cidade, mas ninguém parecia conhecê-lo. Até que, certa tarde, enquanto ele passeava pelo bosque, ela o encontrou. Ele estava chegando, sentado sob uma pedra, olhando para o lago. Quando a viu, seus olhos encheram de surpresa.
e ao mesmo tempo de uma tristeza profunda. Mariana, você não deveria estar aqui. Ele disse. Por quê? O que está escondendo? Gabriel baixou a cabeça. Não sou quem você pensa. Eu carrego uma maldição. Mariana franziu o senho. Maldição? Do que está falando? Ele ergueu o olhar para ela. Seus olhos castanhos pareciam brilhar de um jeito sobrenatural. Eu sou amaldiçoado, Mariana. Nas noites de lua cheia, eu me transformo em algo que não posso controlar. Foi por isso que fugi naquela noite. Eu não queria que você me visse e visse o que eu sou. O coração de Mariana acelerou, mas não de medo. Ela sentia a dor que Gabriel carregava, o peso da solidão que o acompanhava. Não importa o que você seja, Gabriel, eu vejo quem você é de verdade. Eu escolho ficar ao seu lado, disse ela. Mas Gabriel se afastou, temendo que seu destino trouxesse sofrimento para ela. Eu não posso ficar aqui. A maldição pode me machucar e machucar quem eu amo. E eu nunca suportaria te machucar. A lua cheia subiu ao céu naquela noite. Gabriel estava distante da cidade, isolado na floresta, pronto para enfrentar a sua transformação sozinho. Mas Mariana não o deixaria sofrer sozinha. Determinada, ela seguiu seus passos até encontrá-lo. Quando chegou, viu Gabriel de joelhos no chão, tremendo. Seus olhos brilhavam de um amarelo intenso. Suas mãos se curvavam como garras afiadas. Ele estava lutando contra a maldição. Mariana, saia daqui! Ele rugiu, tentando se afastar. Mas ela não recuou. Eu não vou deixar você sozinho. Uma aura prateada cercou Gabriel, enquanto sua forma humana desaparecia. E uma criatura lupina tomava seu lugar. Mariana segurou sua cruz com força, seu coração disparado, mas quando os olhos da fera se encontraram com os dela, houve um instante de silêncio. A criatura recuou. Ele ainda era Gabriel. Mariana caminhou até ele e colocou a mão em seu rosto. Você pode controlar isso. Eu acredito em você. Aos poucos, Gabriel conseguiu se conter. A transformação foi se desfazendo, e quando a lua começou a descer, ele estava de volta ao seu estado humano. Ele caiu nos braços de Mariana, exausto, com lágrimas nos olhos. Você, você salvou a minha alma, Mariana. Ela sorriu, segurando-o com força. Seu destino não é a solidão, Gabriel. Agora você tem a mim. A lenda de Gabriel e Mariana se tornaria um conto sobre amor e redenção, lembrado por gerações na pequena cidade. Linda essa história, né? Foi uma Romani que me contou. Por falar nisso, eu quero tocar num assunto meio delicado aqui. O fato é que ciganos, existem vários tipos de ciganos, que todos eles são povo rom. Eu sou uma Romani. Dos Romani são conhecidos como gitanos, boêmios, calons, quicos, calés ou calós. Então, os calons que vocês falam que são brigado conosco, não são. São um tipo diferente. É a mesma coisa que judeus, muçulmanos, são todos seres humanos, correto?
Mesma coisa que nós. Bom, enfim, o fato é que uma Calon me mandou essa mensagem e eu vou cantar para vocês nesse momento. O encontro de Rosa e o estranho. A noite caía suave sobre o acampamento cigano, pintando o céu de tons alaranjados e violeta. O aroma das ervas queimando misturavam-se ao som de violinos e pandeiros, que alegravam a celebração da colheita. As tendas coloridas espalhavam-se pelo campo, iluminadas por pequenas tochas e lampiões, que tremeluziam como estrelas mais próximas. Rosa movia-se com graça pelo centro da festa, seus cabelos longos e negros dançando ao ritmo de leves passos. Seu vestido vermelho rodopiava, encantando quem a observava. Seus olhos escuros brilhavam de alegria, mas dentro de si havia um anseio profundo por algo que nem mesmo ela sabia nomear. Foi então que ela o viu, encostado em uma árvore, afastado da multidão festiva. Um homem a observava, muito discreto e muito interessado. Ele usava roupas simples, mas sua postura carregava uma aura de mistério. Seus olhos eram de um azul intenso, como o céu antes de uma tempestade. Havia algo nele que a fez prender a respiração por um segundo. Curiosa e impulsionada por um instinto inexplicável, Rosa caminhou até ele. O homem não se moveu, apenas a olhou com um pequeno sorriso nos lábios. Você não parece daqui, ela disse, cruzando os braços e inclinando a cabeça de leve. Ele sorriu mais abertamente e respondeu: De fato não sou, mas a música me trouxe até aqui. Rosa arqueou a sobrancelha. A música? Sim, respondeu ele. A música tem algo mágico, assim como você. O coração de Rosa acelerou, mas ela disfarçou, soltando uma risada de leve. Quem é você, forasteiro? Meu nome é Miguel, disse ele, inclinando levemente a cabeça com um gesto respeitoso. E o seu? Eu sou Rosa. Um nome tão belo quanto a dona, elogiou Miguel, e dessa vez Rosa não conseguiu esconder o rubor que lhe subiu às faces. Naquela noite, entre risos e conversas, Rosa e Miguel permaneceram juntos. Ela lhe mostrou o acampamento, contou sobre as tradições e lendas ciganas, e ele, por sua vez, lhe falou de terras distantes, de aventuras e do vento que o guiava sem rumo certo. A conexão entre eles foi instantânea, como se seus destinos já estivessem entrelaçados, muito antes daquele encontro. Quando a lua já estava alta, Miguel segurou a mão de Rosa com delicadeza. Eu deveria partir ao amanhecer, mas agora não tenho certeza se quero ir. Sua voz era séria, mas seus olhos refletiam a esperança de um homem que encontrara algo precioso. Rosa sentiu um aperto no peito. Algo dentro dela temia aquela despedida, como se seu coração soubesse que Miguel traria mudanças para a sua vida. Talvez o vento não queira que você parta dessa vez, disse ela, entrelaçando os dedos nos dele. O olhar de Miguel escureceu por um momento, como se houvesse segredos ocultos por trás de um sorriso encantador. Mas, antes que Rosa pudesse perguntar algo,
Ele a puxou suavemente para uma última dança. Naquela noite de magia, uma última dança. O que Rosa não sabia era que aquele encontro era apenas o começo de uma jornada que mudaria para sempre a vida dos dois. O amanhecer chegou lentamente, banhando o acampamento com raios dourados. Rosa despertou a mente inquieta, ainda sentindo a presença de Miguel, como uma sombra em seu coração. Ela não sabia se ele havia partido ou se estava por perto, mas algo dentro dela desejava encontrá-lo novamente. Ao sair da tenda, o cheiro de pão recém-assado e ervas frescas invadiu suas narinas. O acampamento começou a ganhar vida com os primeiros raios de sol. Foi então que avistou Miguel, sentado perto da fogueira apagada, como se estivesse esperando por ela. Achei que o vento já tivesse levado você, disse Rosa, cruzando os braços e sorrindo levemente. Miguel ergueu os olhos para ela e deu um sorriso tranquilo. Talvez ele tenha decidido me deixar aqui mais um pouco. Os dias seguintes foram como um sonho. Miguel passou a se integrar ao acampamento, ajudando os homens com os cavalos e ouvindo atentamente as histórias dos mais velhos. Aos poucos, ele se tornava parte daquela grande família cigana. E Rosa não conseguia negar que seu coração já não lhe pertencia por completo. Em uma tarde quente, enquanto eles caminhavam juntos pela margem do rio, Miguel segurou a mão de Rosa. Você acredita em destino, Rosa? Perguntou ele, voz carregada de mistério que ela ainda não compreendia. Ela olhou para ele e sorriu. Nós, ciganos, acreditamos que o destino é como um rio. Ele tem um caminho, mas pode ser desviado pelo vento. Miguel suspirou, como se aquela resposta o aliviasse ao mesmo tempo que preocupava. Se o vento nos uniu, talvez ele tenha um propósito para isso, murmurou ele, olhando profundamente em seus olhos. Antes que Rosa pudesse responder, um som de galopes cortou o silêncio. Mas quando se viraram, viram um grupo de cavaleiros se aproximando rapidamente do acampamento. O rosto de Miguel se fechou. E Rosa percebeu, naquele instante, que o passado dele, que ele escondia, tinha o encontrado. Miguel, quem são eles? Perguntou Rosa, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Miguel não respondeu de imediato. Seu olhar azul, tempestuoso, fixou-se nos cavaleiros, e então ele sussurrou. Acho que é a hora de você saber a verdade sobre mim. Os cavaleiros chegaram rapidamente, mas não eram nobres ou caçadores comuns. Eram caçadores de monstros. Miguel! Finalmente encontramos você! Gritou o homem na frente. Rosa olhou para Miguel, que tremia. Seus olhos azuis brilhavam de maneira sobrenatural. Não sou quem você pensa que sou, disse ele, enquanto a lua cheia subia ao céu. De repente, seu corpo começou a se entorcer. Garras surgiram e seus dedos, dentes afiados sobre a luz prateada. Respiração pesada e um uivo profundo ecoou no acampamento. Sim, Miguel era um lobisomem. Os ciganos gritaram e recuaram. Rosa, no entanto, ficou firme. Seu coração batia forte, mas não de medo, e sim de amor.
Os caçadores sacaram suas armas, mas Rosa se colocou na frente deles. Não! Gritou ela. Ele é um de nós. Miguel, agora meio fera, olhou para Rosa com olhos suplicantes. Rosa estendeu a mão para ele. Não me importa o que você seja, eu escolho você. A lua iluminou os dois, selando o destino. Miguel rugiu e Rosa, ao seu lado, desapareceu na floresta. A lenda de Rosa e Miguel seria contada por gerações entre ciganos. A história de amor entre uma cigana e o lobo da lua. Fim. Calil, eu adorei a sua história. Obrigado, viu? Nós não temos essa, mas eu posso contar para os meus bebês essa. Eu adorei. Muito obrigado. Vamos seguindo. Mais uma história. Foi a Calil também. A criatura no quintal. Eu nunca contei essa história para ninguém. Pelo menos não até agora. Talvez porque, no fundo, eu ainda tenho medo que, ao falar dela, eu a trague de volta. Mas já se passaram tantos anos e, mesmo assim, eu ainda lembro aquela noite como se fosse ontem. Eu tinha 8 anos quando isso aconteceu. Minha mãe trabalhava até tarde, fazia faxinas em casas grandes do outro lado da cidade, só chegava de madrugada. Eu ficava sozinho em casa. No começo, eu não me importava. Gostava de fingir que eu era um aventureiro, que minha casa era um castelo e que eu tinha que protegê-los até minha mãe voltar. Mas, conforme as horas passavam e a noite ficava mais profunda, as sombras das paredes começaram a parecer mais escuras, os estalos do teto mais altos, e minha coragem ia desaparecendo. Naquela noite era mais especial e mais quente. O ar parecia parado, como se a própria cidade segurasse a respiração. As janelas estavam abertas, mas não havia brisa. O ventilador velho rangia no canto do quarto, girando devagar, sem realmente refrescar nada. Eu deitava na cama, revirando de um lado para o outro, o lençol grudando na pele suada. Foi então que ouvi o barulho. No começo foi um som baixo, algo arranhando o chão do lado de fora. Fiquei imóvel, tentando escutar melhor. Talvez fosse um cachorro ou um gato mexendo no lixo. Mas então o som mudou. Era um arrastar lento, um movimento pesado, que parecia percorrer o quintal. Meu coração acelerou. Me levantei devagar e fui até a janela, espiando por uma fresta na cortina. A luz amarela do poste iluminava parte do quintal, deixando sombras longas no chão. No início, não vi nada, mas então, no canto mais escuro, junto à cerca de madeira, algo se moveu. Uma silhueta alta e encurvada. Os meus olhos demoraram a entender o que eu estava vendo. A coisa parecia um homem, mas não completamente um homem. Seu corpo era magro, quase esquelético, coberto por uma pele enrugada e escura, como couro queimado pelo sol. Os braços eram longos demais e as mãos prendiam, quase tocando o chão. Mas foi o rosto que me fez virar o estômago. Os olhos eram fundos, brilhando de um jeito estranho, sob a pouca luz. A boca. A boca era grande demais, cheia de dentes finos e tortos, que pareciam não caber ali dentro. Ele ficou ali parado, imóvel, como se estivesse ouvindo. Então, devagar, muito devagar, levantou a cabeça e cheirou o ar. Meu corpo inteiro congelou, como queria correr. Eu queria correr, gritar,
Mas tudo isso que consegui foi ficar ali, com os olhos arregalados, sem piscar. A criatura virou o rosto na minha direção. Eu não sabia se ela podia me ver, mas sentia que sim. Sentia que sabia exatamente onde eu estava. Então ela se moveu. Deu um passo em minha direção, depois outro, e cada movimento era arrastado como se cada passo fosse calculado. Meu coração parecia um tambor dentro do peito. No instante em que a criatura se aproximou mais, os olhos dela brilhavam, refletindo a luz do poste. Foi o que me fez reagir. Saí correndo da janela e me escondi embaixo da cama. Eu consegui ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. O som dos passos chegou até a varanda. E então, o silêncio. Fiquei ali, sem respirar, esperando, esperando. De repente, ouvi um arranhar na parede, como se aquelas mãos ousassem tocar na madeira da casa. Lentamente, o som se moveu ao redor, passando pela janela da sala, depois pela porta da cozinha. Era como se estivesse me procurando. Eu queria gritar, chamar pela minha mãe, mas eu sabia que eu estava sozinha. Minhas pernas tremiam tanto que achei que fosse desmaiar. O arranhar parou, o silêncio voltou. Eu quis acreditar que tinha ido embora, que era só uma imaginação pregando peças. E então, bem ali, do lado de fora do meu quarto, algo bateu na parede, um golpe seco, e depois outro. Fechei os olhos, mordendo os lábios para não fazer barulho. O tempo passou devagar, como se os segundos se esticassem. Depois de um tempo, o som parou e não voltou. Fiquei debaixo da cama até ouvir a chave girando na porta. Quando minha mãe chegou, corri para abraçá-la, mas não consegui dizer nada. Como que eu ia explicar? Como fazê-la acreditar que algo, que eu não sabia o que, estava me caçando naquela noite? No dia seguinte, tentei encontrar marcas no quintal, pegadas, qualquer coisa. Mas não havia nada. Apenas o chão seco, rachado, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, porque desde aquela noite nunca mais dormi com as janelas abertas. E às vezes, quando o calor aperta e o vento some, eu ainda posso ouvir aquele arranhar nas paredes. Nossa, obrigado pela história. Ó, Calil, amo você. Calil é uma menina, tá? Ela tem 12, 13 anos. Vamos mais uma história? A pessoa deixou como anônimo, tá? É, tô lendo aqui. Não, é Luzia, desculpa. Desculpa, Luzia. Beijo. Lobisomem de Pindamonhangaba. Eu acompanho este canal há algum tempo. Ouvi relatos de tantas pessoas que viveram experiências inexplicáveis. Sempre achei fascinante, mas nunca pensei que teria uma história para contar. Hoje, finalmente, senti que era a hora certa de compartilhar o que vivi. Sou Luzia, enfermeira há mais de 15 anos. Sempre lidei com situações difíceis, mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite de verão, em Pindamonhangaba. Havia acabado de sair do hospital, depois de um turno exaustivo. Eram quase 3 da manhã, quando estacionei o carro em frente ao meu apartamento. Era uma rua tranquila. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som distante de cães latindo e pelo zumbido das lâmpadas do poste. Ao descer do carro, senti um arrepio inexplicável. A brisa quente não justificava aquele frio repentino na espinha. Meu prédio ficava em frente para um terreno baldio.
Um espaço esquecido, coberto de mato alto e com alguns escombros. Sempre evitava olhar para aquele lado, mas naquela noite algo me chamou a atenção. No meio da escuridão, entre galhos secos e sombras retorcidas, algo estava se mexendo. O mato balançava como se uma criatura grande estivesse emergindo de dentro da terra. Fiquei paralisada, o coração acelerado, os olhos arregalados. Foi então que eu vi. Primeiro, uma enorme silhueta surgiu no limite da vegetação. A luz fraca dos postes revelou um corpo coberto de pelos escuros, musculosos e arqueado. As mãos, ou seriam garras, eram longas e curvadas, refletindo um brilho metálico. Mas o pior era o rosto, um focinho comprido, semelhante ao de um lobo, com presas pontiagudas e seus olhos que brilhavam em um tom amarelo intenso. Prendi a respiração. Meu corpo gritava para correr, mas as minhas pernas estavam travadas no lugar. O lobisomem ergueu a cabeça e farejou o ar. Em um segundo, virou-se diretamente para mim. Esse tempo pareceu parar. O olhar daquela criatura atravessou meu corpo como lâmina. Então, num movimento ágil e assustadoramente silencioso, para algo tão grande, o monstro avançou para fora do terreno baldio. Foi o estalo de um galho seco que me fez recuperar o controle do próprio corpo. Sem pensar duas vezes, corri até a portaria do meu prédio, onde os dedos, tremendo, tentavam colocar a chave na fechadura. Ouvi os passos pesados atrás de mim, cada vez mais próximos. A porta finalmente se abriu e eu entrei, fechando-a com força atrás de mim. Meu peito subia e descia rapidamente, e meu coração martelando. Encostei o ouvido na porta, tentando ouvir algo lá fora. O silêncio voltou. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Subi as escadas correndo até meu apartamento no terceiro andar. Da janela da sala, eu espiava para o lado de fora. O terreno baldio, como sempre, escuro, abandonado, imóvel. Mas eu sabia que algo esteve lá. Agora não pertencia, aquilo não pertencia ao mundo. Na manhã seguinte, evitei comentar o que vi. Quem acreditaria? Mas enquanto tomava café, olhava distraída para a rua e percebi algo. Pegadas. Marcas profundas na terra seca. Grande demais para qualquer animal que eu conhecia. E entre elas um rastro que parecia garras arranhando o chão. Soube naquele instante que aquilo não fora um sonho ou uma ilusão do cansaço, e talvez um lobisomem de Pindamonhangaba, que talvez ainda estivesse ali, me observando. Luzia, obrigado pelo relato, viu? Tava conversando aqui, Luzia, com uma amiga enfermeira. Realmente, a abstinência de sono deixa a gente meio fora do normal, né? Mas você viu pegadas? Obrigada por ter compartilhado com a gente. Vamos de mais relato? O dia em que o lobisomem falou comigo. Espera que eu vou ler de novo. Gente, é os cachorros, tá? Desculpa. O dia em que o lobisomem falou comigo. Irmãos, eu nunca fui um homem de fé. Pelo contrário, minha vida era o bar, bebida e a farra. Toda noite, depois do trabalho, minha rotina era a mesma. Eu ia direto pro boteco e só saía quando as pernas já não me sustentavam mais. Mas aquela noite algo mudou. E eu vou contar para vocês. Algo que me fez largar o copo e segurar a Bíblia.
Eu trabalhava na construção civil. Era um dia normal, de muito calor e cansaço. No fim de um expediente, como sempre, fui ao bar. Pedi uma dose de cachaça, depois outra e mais uma. Entre um gole e outro, o tempo foi passando. E quando me dei conta, já era noite. Resolvi ir para casa cambaleando pelas ruas escuras e desertas da cidade. Foi então que aconteceu. Eu estava passando por uma rua de terra, um atalho que sempre pegava para cortar caminho. O vento frio da noite me deu um arrepio, mas segui andando, tropeçando de vez em quando. Foi quando ouvi um barulho estranho vindo do mato ao lado da estrada. Um rosnado baixo, pesado, profundo. Parei no meio do caminho e tentei enxergar alguma coisa, mas a escuridão era densa. Então, ele saiu da sombra. Um ser gigante com o corpo coberto de pelos negros e grossos. Caminhava sobre duas pernas como um homem, mas tinha o rosto de um lobo, com presas enormes e olhos brilhantes, olhos amarelos como fogo. O cheiro que vinha dele era forte, uma mistura de sangue, suor, terra molhada. Meu coração quase parou. E a cachaça pareceu evaporar do meu corpo no mesmo momento. A minha colega de todos os dias me abandonou. Eu tentei correr, mas as minhas pernas não me obedeciam. Os meus olhos estavam grudados naquela criatura que me encarava como se me conhecesse. Meu corpo tremia inteiro. Foi então que ele falou. Sim, meus irmãos, ele falou, com a voz rouca, quase um grunhido. Ele disse: Hoje não é o seu dia. E foi só isso. Mas aquelas palavras me atingiram como um raio. Hoje não é o meu dia. O que ele queria dizer? Que não ia me matar? Que a minha hora não estava chegando? Eu não sabia. Só sabia que aquilo me arrepiou até a alma. O lobisomem virou as costas e sumiu na escuridão do mato. Eu não pensei duas vezes. Saí correndo, tropeçando, esfolando os joelhos no chão, mas não parei até chegar em casa. Tranquei a porta, apaguei as luzes e me ajoelhei. Pela primeira vez na vida, eu rezei. Clamei a Deus, pedi perdão pelos meus pecados. E foi naquele momento que eu decidi: nunca mais encostaria em uma garrafa de bebida. No dia seguinte, entrei na igreja. Busquei o pastor, contei tudo o que tinha acontecido. Ele me ouviu com atenção e disse que talvez fosse a minha segunda chance. E eu não ia desperdiçar. Hoje eu estou aqui, diante de vocês, contando a história, não como um bêbado, mas como um homem de Deus. E se alguém aqui duvida do que eu vi naquela noite, eu digo: Deus usa os caminhos mais misteriosos para nos salvar. Às vezes, até um lobisomem pode ser aviso que a gente precisa. Pastor, obrigado pela sua mensagem, viu? Muito obrigado mesmo de coração. Ele mandou mais uma mensagem no mesmo e-mail. Eu acredito que tenha sido algo que ele tenha ouvido de um dos fiéis dele. Vamos lá. A revelação da lua cheia. Olá, eu nunca conheci meu pai. Minha mãe sempre me disse que ele havia morrido quando eu ainda era bebê. Cresci sem questionar essa história, acreditando que a ausência dele era apenas um triste capítulo à minha vida. Mas o que aconteceu naquela noite de lua cheia mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite e eu voltava para casa depois de um encontro com amigos. As ruas estavam desertas, iluminadas pela luz pálida da lua cheia. O vento frio soprava leve,
carregando silêncio estranho, o silêncio que parecia me observar. Foi quando senti que não estava sozinho. Primeiro, ouvi passos pesados atrás de mim. Olhei rapidamente por cima do ombro, mas não vi nada. Apressei o passo. Os passos atrás de mim também aceleraram. O coração começou a bater mais forte. Um arrepio subiu pela minha espinha. Foi então que ouvi um rosnado, o som baixo, profundo, que parecia vibrar no ar ao meu redor. Meu corpo travou e meus olhos se arregalavam quando a criatura saiu das sombras. Era enorme, coberta de pelos escuros, olhos brilhantes como brasas e dentes afiados que reluziam à luz da lua. Um lobisomem. Corri. Corri como nunca havia corrido na minha vida. Mas os passos da criatura eram rápidos e eu sabia que não poderia escapar. Me virei em um beco sem saída, encostando-me contra a parede, sentindo o suor frio escorrer pela minha testa. O monstro estava ali, parado diante de mim, respirando pesadamente, seus olhos fixos nos meus. Ele não atacou, apenas ficou ali, me observando. Por algum motivo, não senti apenas medo, senti algo estranho, uma sensação de familiaridade. O monstro abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas emitiu apenas um som rouco e grave. Então, em um instante, virou-se e desapareceu na escuridão. No dia seguinte, acordei em minha cama, sem saber como havia chegado lá. A lembrança daquela criatura ainda queimava minha mente e eu precisava de respostas. Encontrei minha mãe na cozinha e, sem rodeios, contei o que havia acontecido. Seu rosto ficou pálido e suas mãos tremiam ao segurar a xícara de café. Então, com um suspiro pesado, ela me olhou nos olhos e disse: Filho, seu pai não morreu. Ele se tornou aquilo que você viu. Sem dramas, mas meu mundo desmoronou. Ela contou entre lágrimas que meu pai havia sido amaldiçoado antes mesmo de eu nascer. Por medo de que ele me machucasse, fugimos. Ela nunca mais falou sobre ele, mas pelo visto, ele nunca deixou de me observar, nunca deixou de me proteger. Desde aquela noite, sempre que a lua cheia brilha no céu, eu me pergunto: ele ainda está por aí? Ele ainda me vigia nas sombras? Talvez um dia eu tenha coragem de procurar as respostas que me faltam, mas, por enquanto, apenas aceito a verdade que me foi revelada sob a luz prateada da lua. Fim do relato. Eu avisei, hein? Hoje só fera. Estou encantada com vocês me mandando e-mails. Estou encantada com a atenção de vocês, os comentários de vocês nos vídeos. É muito importante para nós. Você já chegou até aqui? Dá um likezinho. É só ó, rapidinho. Rapidinho, vai lá. Ajuda o canal. Nós vamos escolher cada vez uma instituição de caridade diferente para a gente poder ajudar. E eu conto com a sua ajuda. Não preciso que você saia da sua casa, vá lá e faça seu voto. Não. Aí, do jeitinho que você tá, já um like. Eu tenho essa mania. Eu vou assistindo vídeos no YouTube ou na outra plataforma, eu já vou dando like. Eu gostando ou não, já vou dando, porque incentiva o trabalho das pessoas. Eu gosto disso. Eu sou muito fã de uma contadora de histórias aqui, com outro nome. Ela me fez me encorajar a vir aqui. Quem sabe você que está aí sentado não é o próximo contador, não é? Isso é possível, sempre é possível. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela audiência. Quero que fiquem com Deus e uma ótima noite.